Olá rapaziada, retornando aqui com mais um mangá novo, com um prota até que apelão. O nome do mangá tá nos comentários fixado, então começa a história do mangá da seguinte forma, mostrando dois playboy conversando e que o da lista da cabeça está despertando sua habilidade e que espera que a habilidade dele seja sinistra. Então logo o loirinho começa a tirar onda com ele. Então o cara com a listra na cabeça chama ele de idiota rindo. Então aparece nosso fabuloso prota gordinho dizendo que está cansando e que tem que voltar para casa rápido, dizendo que queria ter dois corpos. Então corta para um homem chamando a atenção do pessoal, para que prestem atenção, e o cara é logo um caçador de rank A, que está encarregado do programa de despertados. Então logo começa a explicação de como surgiu os despertados, e diz que as pessoas expostas a mana acabam despertando eventualmente. Então o programa os obriga a entrar em um portal seguro para despertá-los à força. Então logo o caçador responsável dá início chamando o grupo 1. E lá está nosso prota caminhandinho, imaginando que logo será a vez dele. Então uma atendente perguntando os dados do prota. Depois eles entregam uma pulseira ao prota para ajudar na identificação. Tudo certo com a identificação, a moça pede os aparelhos, os eletrônicos, e que ele entre no portal. E o prota ficou todo nervoso e corre de uma vez para o portal. Então já do outro lado do portal o prota acorda, se perguntando por quanto tempo ele ficou apagado, dizendo que sua cabeça parece que irá rachar. Então ele olha ao redor e se impressiona com o bunker, e ver outras pessoas também em condições ruins passando mal. Então logo ele escuta alguém gritando dizendo que conseguiu uma habilidade incrível, e ao mostrar é uma menina tirando uma fênix em chamas pela sua mão. Não demora muito, aparece um monte de homem próximo a convidando para a guilda por ela ter um poder bom. Então o prota vê o que aconteceu e diz que parece ser legal. Então logo aparece um homem o parabenizando pelo despertar de seu poder e o pergunta como está se sentindo. O prota então responde que não está nada bem. Então o homem fala que logo ele vai melhorar, e pergunta se ele já confirmou suas habilidades. O prota então diz que vai conferir agora. O prota então logo consegue abrir um menu, onde mostra seus status de poder e força física e seu despertar. E sinceramente eu pelo menos achei tudo inútil. E não me julguem que até o prota quando viu achou péssimo também. Então logo ele fala que só habilidade é o que importa de qualquer forma, e a habilidade dele é até que legal. Então o prota dá uma analisada em sua técnica e vê que não tem nenhuma condição para usar sua habilidade, tipo drenar energia dele e essas coisas, e vai poder usar sua habilidade no dia a dia. Então o moço pergunta se ele já terminou de conferir seus status. Então o prota diz que sim e que seus status não são tão bons assim. Então o homem diz para que ele não fique decepcionado porque todos que estão ali também são novatos e não têm status tão bom assim como ele. Eles começam com os status baixos. E logo pergunta se pode saber qual a habilidade do prota. Então o prota diz que é uma técnica de clonagem e diz que não tem motivos para esconder. E o homem fica até sem graça por não achar uma técnica tão boa. O prota fica até sem entender, e pergunta ao homem se não é bom. Então o homem diz que ouviu que alguém conseguiu a técnica dos clones fantasmas anteriormente, mas não valia de nada, porque os fantasmas não conseguiam interagir com o plano físico. Mas o prota diz que a sua técnica não é fantasma. Então o homem diz sem querer que pelo menos já é melhor do que despertar sem nenhuma habilidade, e depois fala ao prota que se ele demonstrar sua habilidade a guildas eles o julgaram com mais precisão. E do nada começa um barulhão atrás do prota, onde está rodeada de gente, e aparece um rapaz que despertou um poder, e as guildas todos de olho, e o prota ficou até pressionado pela sua habilidade não ser tão boa quanto a do rapaz, e pergunta onde fica a saída. Então o homem responde e diz que ele vai ter que se registrar primeiro e voltar pelo portal que ele entrou. Então o prota vai lá e consegue voltar. Então o atendente pergunta confirmando sua técnica, e diz que o prota tem 73% de chance de possuir uma ou mais habilidades. Então diz ao prota que o registro de técnica de clonagem foi concluído e que o certificado de despertado foi para seu bracelete. Então prota vai pegar um busão para voltar para sua casa. E no meio do caminho dizendo que acabou até que mais rápido do que ele pensava e um pouco desconfiado se perguntando sobre sua técnica de clonagem. Já chegando em sua casa, ele vai para seu quarto e logo pergunta se seus bebês estão trabalhando duro. E quando vimos, ele estava falando com o PC sobre o jogo que ele estava farmando itens. E não demora muito ele vai se deitar desanimado e diz que o jogo está ficando cada vez menos popular recentemente, que o valor de mercado dos itens está diminuindo, e diz que tem que pagar o aluguel e a mensalidade escolar. E isso tá deixando nosso prota louco. Então o prota diz que vai ter que distribuir currículos pela cidade. E logo imagina se tivesse alguém para trabalhar em seu lugar. Logo o prota se lembra da sua nova técnica de clonagem e diz que vai tentar ver pelo menos uma vez. O prota se concentra e começa a sair uma aura de seu corpo e o prota grita invocar clone. Então sai uma aura azul de seu corpo indo para sua frente e começa a se materializar um corpo. E vimos que apareceu o clone do prota deixando o prota surpreso. Então o prota pergunta se pode tocar no clone. O clone responde que sim chamando de mestre. Então o prota achando tudo isso muito estranho, dá um tapa em si achando que está sonhando.
Então o Prota pega no ombro de seu clone e diz que o corpo é de verdade, não é uma ilusão. Então o Prota manda seu clone vestir alguma coisa primeiro. Então o clone já lança logo um blusão. Agora o Prota pergunta ao clone se só precisa dar uma ordem a ele. O clone responde que sim. Então o Prota, sem falar nada apenas em seu pensamento, diz primeiro: vamos fazer ele sentar, e logo o clone obedece. E o Prota se surpreende por ele também escuta seus pensamentos. Agora ele diz ao clone para se levantar e novamente ele obedece, e o Prota diz ao clone para repetir isso 1000 vezes. E lá vai o pobre do clone fazer agachamentos 1000 vezes. O clone já cansadão, pingando de suor. O Prota percebe que o vigor de seu clone é o mesmo que o dele. Do nada o celular do Prota vibrar em seu bolso, e era um amigo do Prota, perguntando ao Prota qual habilidade ele conseguiu. E falando que conseguiu, desperta 2 habilidades. E devido o Prota demorar para responder, ele achando que o Prota estava dormindo. Então o Prota diz a ele que conseguiu sim uma habilidade. Então o amigo do Prota o parabeniza e pergunta se ele conseguiu alguma habilidade de preguiçoso por só ficar deitado o dia todo. Então o Prota, já cansado de falar com seu amigo por ele falar muito, do nada aparece uma notificação em sua frente dizendo que seu vigor foi aumentado. Então o Prota percebe que o que acontece de bom com o clone o afetara também. Agora, já um tempo depois, vimos que o clone do Prota estava correndo em uma praça, impressionando até mesmo os corredores que frequentavam aquela praça. Eles dizem que o Prota está indo para aquela praça todos os dias, achando que ele irá desmaiar por estar correndo feito maluco com aquelas roupas. Então o clone senta em um banco para pegar um ar, e aparece uma mulher oferecendo água a ele antes dele voltar a correr novamente. O clone então a ignora e volta a correr novamente, assustando a moça. E a moça ficou achando que ele é tímido. Agora voltamos ao Prota em sua casa, em cima de uma balança, pesando agora 87,4, já bem mais magrinho. E acha estranho que de algum jeito, quando sentia fome, comia o dobro da quantidade de comida que costumava comer, mas ainda assim conseguiu perder 20 quilos no mês. E dizendo que não fez nada demais, mas seu corpo fica em forma a cada dia e que também parece que ficou até um pouco mais alto. E não demora muito, o Prota confirma que era verdade o que eles disseram sobre as habilidades que são recebidas têm uma ligação com a pessoa. E percebeu que enquanto usava os clones, ele percebeu que suas dores e exaustão sofridas pelos clones não o afetavam. E que se o clone for danificado ou utilizar sua energia além dos seus limites, ele simplesmente desaparece. E a terceira coisa que ele percebeu foi que toda vez que seu corpo muda, os clones copiam sua aparência imediatamente, que mesmo estando longe é possível dar ordem só pelo pensamento. E por último, que é impossível um clone usar sua habilidade de clonagem. Então logo ele pensa o motivo e pensa que se o clone pudesse usar a habilidade de clonagem, poderia haver um número infinito de clones. Então isso não é possível. Então o Prota vai fazer uma pesquisa sobre os status, e descobre que o status de nível 1 é o máximo que um não despertado pode possuir. Existem status normais e status especiais, mas a maioria dos despertados tem apenas a parte dos status normais desbloqueados, e os status de regeneração, vitalidade e outros são alguns dos status especiais. E a maneira de desbloquear esses tipos de status especiais não é conhecida, exceto por algumas exceções. E com o treinamento básico, é muito difícil aumentar os pontos de status a cada dia. Então o Prota, imaginando como o clone treina sem descanso e faz de tudo para executar as suas ordens, ele sempre se move até atingir o limite, e é por isso que conseguiu aumentar seus status tão rápido. Então o Prota começa a pensar em um plano e diz que se ele treinasse juntamente com o clone teria mais status, mas pelo treino pesado não pretende tão cedo treinar junto. Então o Prota vê um panfleto, e descobre que é de uma academia. Então ele tem uma ideia, e decide que a partir de agora, ele será a cabeça de seus clones e os clones serão os seus membros. E agora sim, já uns dias depois, o Prota, já quase liso, vai atrás de um emprego para ele e pro clone trabalharem juntos, e será se ele vai conseguir conquistar alguma morena ou fazer seu clone conquistar para ele. Mas isso só veremos na parte 2. Então comenta aí, queremos parte 2, para eu ver se vocês estão curtindo o mangá e trazer mais. Valeu!